gente sabe que a gente não vai conseguir ler tudo na vida, né? Mas quando a gente pega um grande livro, um grande romance como esse, Cirano de Pedra, a gente fica se perguntando por que eu demorei tanto a ler esse livro. Eu já tinha lido alguns contos da Lígia Fagundes Telles, que ela é uma antologia que ela mesma reuniu dos contos preferidos dela. E aí, pela primeira vez, eu li um romance dessa grande escritora, ela que é uma das mais importantes e reconhecidas escritoras do nosso país. Esse que é justamente seu primeiro romance, de 1954. Ela já vinha, antes disso, fazendo uma trajetória com certo reconhecimento como contista, mas foi a partir desse livro em que realmente todos os holofotes da literatura nacional recaíram sobre essa nossa grande escritora, e a gente vai falar sobre Cirano de Pedra logo depois da vinheta. Se liga aí. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem pensar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. É preciso amar o inútil, estão dizendo isso para Virgínia. Quem é essa nossa protagonista de Cirano de Pedra, a Virgínia, que recebe essa recomendação de que é preciso amar o inútil? Virgínia é a filha caçula da Laura e do Natércio. Esse casal que está passando por uma separação. A Virgínia mora com a mãe, enquanto as outras duas filhas do casal moram com o pai. E por alguma razão, que a gente vai descobrindo ao longo do texto, a Virgínia, ela vai sendo preterida pelo pai, com o qual ela vai tendo pouca convivência, né? A mãe, por conta de um trauma dessa separação, a gente está falando aqui de uma família rica de São Paulo dos anos 40, por conta desse trauma, dessa separação, a mãe está convalescendo numa cama, e a Virgínia vive ali com ela, tentando, sonhando, num desejo muito íntimo, de que um dia o pai e a mãe voltem a morar juntos. E ela, observando essa convalescência da mãe, né, a mãe ali frágil, acamada dentro de casa, ela vai tendo contato mais com o seu padrasto, né, com o Daniel, que é o que ela chama de tio Daniel, que ela mesma vai tendo vários julgamentos, já que ela não tem respostas claras sobre a situação familiar mesmo. Ela não tem respostas das irmãs, não tem respostas dos pais, não tem resposta do padrasto, não tem resposta da Luciana, que é uma criada da família. E aí ela vai criando seus julgamentos e tampouco tem resposta da mãe. Todo esse panorama geral que eu acabei de citar, essa sinopse, né, do livro, essas informações elas vão sendo trazidas aos poucos pra gente, né? A gente vai montando um quebra-cabeça através dos pensamentos da Virgínia, que é vamos dizer, uma grande virtude dos textos da Lígia Fagundes Telles, porque, como eu falei, ela é reconhecida como também uma grande contista, então ela se utiliza muito bem de algumas técnicas para ir montando esses quebra-cabeças num texto ágil, rápido, em que rapidamente ela vai mostrando quem são os agentes, os personagens dessa tragédia familiar, desse fim do casamento, dessas relações familiares envolvendo a Virgínia, suas irmãs, seus pais, e a partir daí dessas condições que foram jogadas de início é que a gente vai montando e ligando os pontos, e novas situações vão acontecendo e a gente vai ligando, vai entendendo os acontecimentos dessa história. Esse livro é dividido em duas partes. A gente tem na primeira parte uma Virgínia na infância, muito sonhadora, uma visão até mais lúdica, utópica da sua própria situação, da sua própria vida, e na segunda parte uma Virgínia já mais madura, já entrando na fase adulta, e que eu diria que é uma visão um pouco mais pragmática dos acontecimentos, né? Dá para perceber nessa segunda parte que é uma tentativa de superação emocional. Mas uma coisa comum dessa personagem, dessa protagonista, é que ela, a todo momento, ela está marginalizada, ela é excluída pelas outras pessoas da família, e isso envolve uma justificativa grande, porque tem um acontecimento importante do livro que justificaria essa exclusão. E essa protagonista marginalizada, vamos dizer assim, não de uma exclusão social,
claro que a gente não está falando disso aqui, mas é uma exclusão sentimental, uma exclusão de falta de acesso a afetos, por exemplo, afetos familiares, em que tem uma coisa curiosa, porque todos os pensamentos da Virginia, que são jogados aqui no livro, e isso força a Virginia a viver quase que exclusivamente de forma íntima. Todos os pensamentos dela só servem a ela, não servem a mais ninguém, e a gente vai percebendo isso, claro, dentro da narrativa. Esse monólogo interior que a Lígia Fagundes Telles faz uso aqui na narrativa, claro, porque é uma protagonista muito calcada nas questões psicológicas. Esses abalos psicológicos é que dão justamente o estilo narrativo desse livro. E eu gosto particularmente dessa preocupação quando o autor se preocupa com esse drama, dá um realismo interessante para o livro. Mesmo que a gente fique com aquele pensamento, é uma história de uma pobre menina rica, paulistana dos anos 40, de família burguesa. Mas aqui não interessa, o que interessa aqui no texto é esse monólogo interior em que a Virginia vai trabalhando, vai insistindo, inclusive, e que é fácil, a gente se apega a esse carisma dessa personagem, que de fato é uma personagem muito marcante para a literatura brasileira. Quando eu mostrei que eu estava lendo esse livro, todo mundo falou, Virginia, todo mundo cita o nome da protagonista como uma pessoa fácil de se reconhecer, por N motivos aqui dentro dessa história. E vocês que me acompanham aqui sabem que eu tenho dificuldades com personagens crianças, né? E aqui tem e eu fiquei até com um pouco de receio. Eu acho que esse é mais um exemplo, um grande exemplo de como montar um personagem criança dentro de um livro, de um romance. E o João Paulo Paes, tem uma citação dele aqui nessa minha edição aqui da Companhia das Letras, tem uma citação em que ele diz o seguinte: sente-se em todas as páginas a presença de uma ficcionista talentosa. Em matéria de estilo, o livro da senhora Lígia Fagundes Telles é exemplar. Economia de meios e expressividades se amalgamam surpreendentemente. A infância, analisada por uma inteligência sagaz, que não abdica em nenhum momento do direito de comover-se, e comovendo-se, comove-nos. Eis a melhor virtude de Ciranda de Pedra. Sabendo harmonizar goetianamente poesia e verdade, conseguiu a autora traçar em seu romance de estreia o mais convincente retrato da infância de que se pode orgulhar a novelística brasileira. Bom, é exatamente isso. Livros como esse me fazem acreditar que óbvio que dá para contar histórias de personagens crianças, narradas por crianças, ou em terceira pessoa, que é o pensamento da criança que vem ao livro, enfim, não importa. Dá para fazer um grande texto tendo esses protagonistas. Geralmente, alguns que eu li, eu depois até pensei em fazer um vídeo sobre isso. Mas Lígia Fagundes Telles consegue, com muito primor e muita técnica, claro, porque fazer esse monólogo interior, esse fluxo de consciência, também não é fácil. Sem falar também em que ela levanta pontos importantes aqui. Para ela não daria para falar de família sem falar de religião, por exemplo, sem falar de Natal. Tem uma passagem importante aqui sobre uma noite de Natal, sobre uma hipocrisia familiar envolvendo religião, Natal, as relações familiares. É muito rico essa parte também do livro. Em geral, eu não quero contar muitos spoilers, mas todos os elementos todos os personagens dessa história vivem de segredos e todos sabem dos segredos de uns e de outros. Então, na realidade, não há segredo nenhum. O que há é muita amargura dentro da vida dessas pessoas. A Virginia tem mais duas irmãs, a Otávia, deixa eu pegar minha colinha aqui, a Otávia e a Bruna. Os pais separados, tem o envolvimento dos amigos, e que a partir daí ela cria narrativas paralelas sobre vários assuntos que até então eram tabus naquela época, dos anos 50, quando foi lançado o livro. Então todas essas histórias, a principal e as paralelas, elas vão ficando unidas de uma forma muito complexa, eu diria até.
E claro, né, a própria ideia de ciranda também envolvendo isso, né, a ideia de ciranda de roda, em que tudo vai rodando ali, vai rodando, que tem a ver com uma questão do cenário, de um conjuntinho de anões ali do jardim da casa, da família. E essa ideia popular mesmo de ciranda, né, que a pessoa está numa ciranda, é que não consegue sair desse carrossel, dessa roda, e fica tudo sem solução. Tudo fica ali só girando. E aí ela coloca todo mundo dentro dessa ciranda. E é muito bem feito mesmo. Gostei muito desse livro. Já estava devendo essa resenha aqui para vocês. Agora quero continuar o debate desse livro aqui nos comentários. Quero que você comente sobre Ciranda de Pedra, outros livros da Lígia Fagundes Telles. Vamos conversar sobre isso. Literatura brasileira, um grande clássico. Queria trazer aqui para vocês, finalmente, esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode se inscrever, dar um like nesse vídeo, nos outros vídeos, conheça nosso trabalho aqui no YouTube. Se você é um entusiasta, você pode assinar nosso Clube Mais Seleção, já temos algumas pessoas lá, a gente fez até um grupo no Telegram para a gente aproximar a nossa comunicação, tem um link aqui para você assinar o nosso canal. Inclusive eu vou até corrigir esse link, porque esse link do YouTube fica mudando e às vezes algumas pessoas querem assinar e acaba dando erro. Então você pode mandar um comentário aqui no vídeo. Se você não tiver com o link, se ele tiver expirado, alguma coisa assim, eu mando outro link. Enfim, tem uma série de benefícios, estão aparecendo aí na tela, só R$ 7,99 por mês. E claro, você apoia um canal independente de literatura. Você também, se não puder contribuir mensalmente, mas quiser fazer uma chave Pix aí, uma transferência via Pix, a gente vai ficar muito agradecido por esse financiamento. É isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos conversar sobre Lígia Fagundes Telles e Ciranda de Pedra. Valeu!